a maquiagem que eu fiz para o meu próprio casamento. Vou recriar hoje com vocês na íntegra. Na verdade, eu não vou conseguir fazer exatamente igual, porque alguns produtos eu já não tenho mais, ou já expiraram, mas enfim, vou explicitar quando for o caso. Por que eu decidi fazer minha própria maquiagem no dia do meu casamento? Só em vídeo explica muita coisa, né? Mas a real é que eu não sou totalmente leiga, me maquiei diversas vezes em ocasiões importantes ao longo da vida, né? Sou mais autodidata do que qualquer coisa, mas eu já tinha uma certa prática. A outra coisa é o controle, né? Em relação às cores, enfim. O signo explica, né? E eu realmente me preparei. Eu fiz um teste na minha casa e anotei milimetricamente tudo que eu ia fazer no papel, uma bic normal, não tinha nem glamour, mas eu anotei cada uma das etapas do que eu ia fazer ao detalhe. Então, no dia eu só precisei copiar e colar o processo. Então, não vamos perder tempo para esse vídeo não ficar mais longo do que ele precisa. A primeira coisa que eu fiz foi lavar o rosto, né? Claro, na pia. Mas aí depois eu passei água micelar, tá? Peguei essa aqui da Dermage, que se chama Hialuage Micelar, e dei uma limpadinha extra, né? Com o bendito aqui, tá? E aí passei no rosto. Incrível que mesmo com o rosto limpo sai umas cracas, né? Uma coisa, não sei de onde sai. O segundo passo foi passar um algodão com água para tirar a água micelar. Eu sei que muita gente deixa, mas eu tinha visto que era uma espécie de sabão, tá? Um saponáceo. Então, achei prudente tirar. Não preciso dela aqui. O segundo passo é passar o Glow Toner da Charlotte Tilbury, que é esse tônico aqui, para dar mais uma preparada na pele. Meu receio na época era ficar brilhando, ficar muito oleosa. Então, eu fiz uma maquiagem mais para seca, que não é o meu costume habitual, mas o casamento foi prudente. Porque foi uma festa longa e num jardim, numa fazenda, enfim. Então, foi boa ideia. Aí, ao invés de usar o hidratante, eu usei um sérum, que é o Mineral 89 da Vichy, que vocês já devem conhecer. E aí, eu passei ele no rosto todo, exceto na área dos olhos. Eu passei outro negócio, que eu vou mostrar. Na ocasião, na época, eu passei um produto da Dermage, o Hialuage, que é um produto à base de ácido hialurônico para a área dos olhos. Para substituir o Dermage, eu catei isso aqui lá em casa, que é o Yalu B5 Aqua Gel da La Roche. Achei que ácido hialurônico por ácido hialurônico ia funcionar. Eu também passei, na época, o Aquaphor. Só que agora eu estou usando esse outro balm aqui da Summer Fridays. A embalagem já está completamente destruída, não dura nada. Mas ele em si é maravilhoso, tá? Pra já deixar a boca hidratando antes do batom. Na sequência eu passei esse primer aqui, que é o Studio Fix da MAC, ou MAC, se preferirem, Matte Fine. Como eu falei, tava querendo um visual mais fosco, né? Pra esse evento. Depois entra um glowzinho na make, mas pra preparar eu fui mais no viés do matificado. Esse produto deixa a pele muito aveludada, assim, ele dá uma secada bela, assim que você passa, você já sente, assim. Nos olhos eu passei um primer da Laura Mercier, mais hidratante, que é o Pure Canvas Primer. E aí, só um dedinho, um pouquinho. Bem hidratadinho. Na sequência eu passei o corretivo, que é o Studio Finish, amo, mas saiu de linha. E aí, vou ter que achar um substituto, porque eu adoro ele. E na época não tinha as marcas de espinha, né? Essa é uma novidade aí que eu tive que introduzir aqui nas etapas. Eu falei pra vocês, né, que recentemente eu descobri que para marcas de espinho o pincel é muito melhor. Eu costumo passar com o dedo em tudo, mas para marcas de espinho especificamente, curti o pincel. Nos olhos eu ainda prefiro passar com o dedo, dando batidinhas. Eu também passo corretivo no nariz, que é onde me pega a rosácea. E aparentemente, eu não lembrava disso, mas eu passei corretivo ao redor da boca. Vamos embora. E aparentemente deixei esse bigode branco ali, não me lembrava. Hoje eu lembrei de trazer um espelhão. Então não vou precisar ficar chegando tão perto aí. Na sequência, eu passei a base com uma esponja molhada, que era essa aqui. Só que ela não está limpa. Então, não vou poder usar essa. Vou pegar uma pequenininha mesmo, que vai ter que cumprir o papel.
Quando eu dou uma olhada, ela não tá pingando, tá? Ela só tá úmida. Então, mergulha ela na água, espreme, espreme, espreme até ela ficar só umedecida. E aí, bom, passo um pouco no dorso da mão. A Laura Mercier, que vocês já conhecem, a Flawless Lumière na cor 1C1 Shell. E aí, vambora. Vocês sabem que eu não sou de muita base, eu vou concentrar no centro do rosto e vou só esfumar para as beiradinhas. Não sei se eu já estou bege o suficiente, acredito que sim, mas tenho paciência com blogueira, tá? Porque eu nunca fiz um tutorial dessa extensão. O próximo passo foi esfumar com o pó da Laura Mercier, que vocês já conhecem, classicão, com a esponjinha dela mesma. Uma coisa importante que eu me lembro é de me certificar de que estava tudo no lugar. Por exemplo, o corretivo não estava vincado, porque esse bicho aqui sela real, então tem que estar tudo no lugar antes de passar, tá? Na sequência, eu fiz uma misturinha de duas sombras. A Mythology, da MAC, com a Phantasm, da Chanel. Por quê? Essa aqui, essa é prata. E essa é rosé, que é meio quente. Então eu fiz uma misturinha para não ficar nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Só um pouquinho na pálpebra mesmo, tá? E a minha ideia aqui foi só dar um brilho, sabe? Eu fiz boca, então eu não precisava de olho. Aí, fiz uma misturinha dessas duas. Vocês lembram dessa sombra aqui? Chama Illusion d'Ombre, da Chanel. Ela era extremamente brilhante, extremamente. E eu comprei absolutamente todas as cores que eu gostei. E tenho até hoje, só que ela secou inteira. Então ela virou uma sombra em pó. Honestamente, acho que isso aqui já é mais do que eu passei no dia, tá? Foi só um glowzinho. Acho que eu me empolguei um pouco, saí muito do olho. Dando corrigida. Ainda em matéria de olho, eu peguei a Carbon, que é aquela sombra preta pretume da MAC, com um pincel 212, que já está aposentado, mas que eu uso diariamente para corrigir a sobrancelha, mas ele é de delinear. Então eu faço um delineado, ó, só na raiz do cílio e da metade para fora. Tá escrito. Tá vendo que ele morre um pouco aqui, ó, do meio do olho para dentro? E é praticamente só dando uma sujada aqui na raiz do cílio, é bem discreto. Não tenho planos de fazer um delineado, sabe? O canto externo só esfrega um pouco, assim, eu não quero que fique marcado, sabe? Agora uma prece para fazer o lado esquerdo. Se não estiver simétrico, vamos considerar que sim. E aí teve uma única etapa do meu casamento que não fui eu que fiz na maquiagem, que é o cílio de tufo. Eu sei botar cílio postiço, eu não sei botar cílio de tufo. Então, a maquiadora que estava lá para as minhas irmãs, ela estava a postos para se eu desistisse de fazer a própria maquiagem, 2 para botar os cílios. E isso realmente eu terceirizei, deleguei. Mas vou contar para vocês qual foi o produto, que foi essa marca aqui da Eyler, individuais. E eu gosto dessa marca, eu escolhi essa marca, ela é lá da Inglaterra, eu conheci quando eu morava lá, que ela tem uns cílios muito naturais. E eu usei, como vocês podem ver, ó, a fileira dos curtos, tá? Tem curto, médio e longo. Eu não sei o que alguém faria com isso, mas peguei essa aqui justamente porque ela é super natural e eu só botei 2 tufinhos no canto. Enfim, então essa parte não foi eu que fiz, mas foi esse produto aqui. O rímel, na ocasião, foi um Colossal à prova d'água. Eu detesto o rímel à prova d'água, mas eu não fui louca de ir pro meu casamento um rímel lavável. Então, ajustei aqui essa recomendação só para o dia de hoje, porque eu não vou me casar hoje, tá? Então, considerem que foi o Colossal à prova d'água na ocasião. Mas vou passar o meu rímel normal. Enfim, eu provavelmente não passei mais que uma camada, mas eu provavelmente passei nos cílios de baixo, isso eu já não me lembro, mas era algo corriqueiro pra mim, então provavelmente eu fiz, então vou fazer. Mas é só um pouquinho, só uma carimbada pra não ficar discrepante do de cima. Tá vendo? Não é muita quantidade, porque meu lance com rímel não é passar muita quantidade não, é passar muito minuciosamente. Então, eu provavelmente fiquei um tempão ajeitando esses cílios no dia, porque gosto de ter tudo bem bonitinho, cada um no seu quadrado, mas não é muita quantidade não, tá? É mais uma coisa meio um toque, assim. Dá pra ver? Esses foram os olhos, mas tem o mais importante ainda, a sobrancelha. E aí, é o mesmo produto e o mesmo pincel, gente. Eu uso preto na sobrancelha sim, porque quando você esfuma ele fica cinza, né? Ele não fica preto. Então,
meu pelo é preto, pra mim a sombra preta é a melhor, porque se eu botar uma marrom, eu vou pintar uma cor quente sobre a minha sobrancelha preta. Eu traço quase uma linha reta aqui embaixo e vou penteando pra cima, assim, pra preencher os buraquinhos. Também faço uma linha mais retinha aqui, ó, nessa parte superior. Deixa eu ajeitar esse moço. E aqui também eu traço uma linha inclinada, sempre esfumando. E eu não fui econômica não, fui bem Frida Kahlo no dia do meu casamento, porque eu não queria ver nenhuma falha nas fotos. Mesma coisa desse lado, linha reta aqui mais ou menos e puxa pra cima. Não quero que fique idêntico, mas eu quero que fique minimamente similar. Se eu achar que tá muito preto, eu dou sempre uma esfumadinha com o cotonete para tirar o excesso, onde eu achar que tá preto demais. No cotidiano, eu costumo usar ou gel ou a sombra, mas para casar, eu não queria, minha sobrancelha é cheia e meio selva, então eu queria ter ela no lugar, nenhum fio descendo, subindo, ficando para cima, então eu usei os dois. Não vou nem passar muito não, é só para me certificar de que caso a água esbarre no rosto, ela não saia do lugar. O produto que eu usei é o da Benefit, tá? É o 24 Hour Brow Setter da Benefit, que é isso aqui, todo mundo conhece. O blush são dois, tá? É o Bubbles Please da MAC, que saiu de linha, e o Gentle. Por quê? O Bubbles Please é o tom de pink que eu quero, que eu queria, dos meus sonhos. Um pink acetinado, lindo. Porém, ele não tem cintilância. E aí entra o Gentle, que é a versão Mineralize. Enfim, então eu queria o acabamento desse com a cor desse. Então eu misturo. Para construir esse blush e não perder a mão, que tocar isso depois dá muito trabalho. Eu vou com a mão bem levinha para construir esse blush gradualmente, não correr risco de passar do ponto, mas sou carioca, gente, eu gosto de blush. Sempre dou uma sujadinha no nariz para ele não ficar destoando do restante. E aí eu faço isso com o Bubbles, não faço isso com o Gentle, porque o Gentle tem muito brilho. Então faço isso com a versão mais acetinada de blush, não com a brilhante. Agora eu vou no Gentle. Eu sempre dou uma priorizada na parte superior da bochecha para ficar com mais glow. Mas ele é mais pigmentado que o Bubbles, então tem que tomar cuidado. E aí, já tô com saúde o suficiente? Iluminador, vou passar esse aqui da Rihanna, que é magnético, gruda absolutamente tudo da necessaire dele. Mas esse é o único defeito, tá? Porque ele é um freezer, chama Starstruck, da Fenty Beauty. Sou muito fã de Fenty porque ela faz para todo mundo. Do claro ao escuro, do frio ao quente. E aí, ó, eu sempre puxo um pouquinho aqui da têmpora, onde já é meio aprofundada. E vem bem esse aqui, depois eu vou espalhar com o dedo, tá? Então, bem de levinho, juro. Tô só escorregando, assim, deslizando, sem apertar. E aí eu venho, ó. Dou uma esfumadinha. Se precisar dar uma retocada aqui. Caprichar mais. E aí, dá pra ver o viço do bendito? Enfim, se eu achar que tá pouco, vou aumentando. Mas eu não passo só na bochecha, não. Como eu fiz a pele muito seca, né? Muito fosca, muito opaca, enfim, todo o preparo, eu capricho no iluminador, tá? Porque invernosa tem que ter brilho. Outros lugares que eu passo iluminador, ó. Aqui no arco do cupido, bem discreta para quando entrar esse batom. Aqui no cantinho do olho. Sim, faço com mindinho a maioria das vezes. Na sobrancelha eu passo um pouquinho aqui para dar um up. E na pontinha e na ponte do nariz. Só para recuperar o senso de pele lustrosa, sabe? Enfim, esse aqui bendito que me devolveu a luz. Enfim, chegamos na etapa da boca e aqui mudou um pouco, porque o batom que eu usei já não tem mais e não existe mais, que é o de propósito da Maybelline. Acho que não existe, pelo menos. E aí eu tenho um substituto já, e na época eu misturei esse lápis Ruby Woo com o de propósito da Maybelline, que era o vermelho, e o batom da Taraji P. Henson pra MAC, do Viva Glam, que também não saiu de linha, eu ainda tenho ele, mas eu achei um vermelho mais frio que teria sido uma proposta similar, então eu vou usar ele hoje. Eu passo o lápis de boca em tudo, por quê? O lápis tem uma resistência muito maior do que o batom. Se o batom sair num copo, por exemplo, e eu tiver passado o lápis só na beiradinha, eu vou ficar com um perímetro de batom, ou um bigode de batom. Então eu passo em tudo, só esfumando pra dentro, né? Concentro mais na borda, claro, mas esfumo um pouco pra dentro também. Ó, tá vendo?
Esse é o efeito só do lápis, eu ainda vou passar o batom, mas eu provavelmente fiquei uns 30 minutos ajeitando o formato dessa boca, se eu me conheço bem. Porque eu ia tentar deixar mais simétrica, eu ia tentar, enfim, preencher cada lacuninha, então... minuciosa, como eu já falei. E aí o batom substituto que eu vou usar hoje é o vermelho Powerful Red, eu acho. Sim, da Care Natural Beauty, que toda vez que eu tô de batom vermelho, nos últimos 20 vídeos, foi esse aqui. Tá? E meu truque pro batom na transdente, ó. Feio, mas funciona. Lembrei que eu fiz uma coisa, um truque de blogueira. Eu passei um pó translúcido em cima. É, papel e pó, tá anotado. Eu fiz isso, vou mostrar pra vocês. Então, ó. Tira o excesso. Ainda tiver um pouquinho mais... ainda tiver meio grudentinho, faz de novo. E aí eu vou passar um pouquinho do pó da Laura. E aí, ó, eu provavelmente passei isso com o dedo mesmo. Conhecendo. Por que que eu passei o pó translúcido por cima do batom? Isso é um antigo truque das blogueiras, tá? Para transformar o batom em mate, mas isso de fato aumenta a fixação do batom. E meu medo, né, era dar um beijinho no marido e transferir tudo para ele, e ainda ficar sem batom. E aí, isso melhora muito a fixação, tá? Funciona. A última etapa é o fixador, que eu comprei o Airbrush Flawless Setting Spray da Charlotte Tilbury. Na Charlotte eu só consigo comprar produtos incolores, porque embora eu ache ela fantástica, ela só faz produto quente. É praticamente tudo primaveril e que é aquela dela, né? Então não à toa temos essa questão, eu e ela. Mas os produtos translúcidos que eu comprei eu adoro. Qual é o único drama? O spray fixador, ele, depois de um tempo, se você não usa, que é o caso, que eu uso raramente isso aqui, ele adere ao spray. Então você não consegue mais entope, o spray fica colado. E aí eu fiz uma transferência de cabeça aqui, eu peguei um outro, de um outro produto, arrumei um aqui por sorte, porque tá entupido o dente. Então... botei esse aqui, vamos rezar um pouco e ver se funciona. Muita distância para não concentrar muito produto num lugar só. Vamos lá. E aí eu fiquei imóvel até secar. E esta é a make do casamento de cabo a rabo, com pequenos ajustes por conta de passagem de tempo, né? Durou a noite toda, vale dizer. Claro que quando você se casa de batom vermelho, você se casa com o batom vermelho. Então eu precisei retocar esse batom sim algumas vezes ao longo da noite, até eu desapegar de vez, quando eu tava lá animada também, sabe, dane-se, fica borrada. Mas retoquei umas 3, 4 vezes, provavelmente, né, e deu tudo certo, gente. Não tem nada pra reclamar, foi tudo ótimo. O spray fixador foi ótimo, enfim, funcionou pra mim. Não sei se eu recomendo fazer o que eu fiz pra qualquer pessoa, mas vocês podem usar essa maquiagem aqui para se inspirar para, sei lá, de repente você vai gravar um vídeo, né? Porque eu já reaproveitei esse autotutorial que eu criei para mim mesma algumas vezes para gravação, por exemplo. E se o visual agradar também, leva de referência, enfim, mostra para a maquiadora. Ela provavelmente vai apontar várias coisas que eu fiz errado, que eu provavelmente fiz, né? Não sou profissional, mas, enfim, fica a inspiração. E aí, gostaram?